Vamos lá para o Fórum Mídias de hoje, dia 10 de julho de 2025. Aqui na capa do Fórum Mídias de hoje temos duas imagens do Donald Trump, que é o personagem do nosso Fórum Mídias. A imagem à esquerda é a foto oficial dele como presidente da República. E a foto oficial do lado direito é a foto oficial dele como presidiário nos Estados Unidos, quando ele foi fichado pela polícia. Então, para vocês terem ideia da personalidade do Trump, ele pediu para que a imagem dele como presidente da República fosse baseada na foto dele de quando ele foi ser fichado pela polícia pelos crimes que ele responde lá nos Estados Unidos e que estão suspensos agora enquanto ele é presidente. E o nosso programa de hoje é sobre uma coisa que pouco se fala na mídia, ou não se fala aqui na mídia brasileira, ou pelo menos nunca ouvi falar. Mais de 200 profissionais de saúde lá dos Estados Unidos dizem que Trump tem narcisismo maligno. Foi uma carta aberta publicada em 2016, me parece. São psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas de tal modo convencidos de que o presidente recém-eleito pela primeira vez, lá em 2016, é doido, que chegaram a formar um grupo que, em português, seria Terapeutas e Cidadãos contra o Trumpismo, para denunciar o problema mental do Trump. Narcisismo maligno, que inclui comportamentos antissociais, sadismo, agressividade, paranoia, grandiosidade, falta de empatia, dificuldade no controle dos impulsos e um sentimento de que a sua grandiosidade não é reconhecida. Esse grupo político contra Trump organizou uma carta assinada por mais de 200 profissionais, alertando que Donald Trump é perigoso por causa de seus sintomas de transtorno de personalidade grave e intratável, o narcisismo maligno, o que o torna grosseiramente inapto para a liderança. O grupo publicou isso na página inteira no New York Times, argumentando que ele é uma ameaça existencial à democracia dos Estados Unidos. Nós estamos vendo isso agora nesse segundo governo dele. Né? O anúncio foi financiado pela Antipsicopata PAC, um comitê de ação política que produziu esses anúncios. Usando o sistema de saúde lá dos Estados Unidos, ou a quinta edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, os profissionais de saúde definiram os transtornos mentais. É fácil ver que Trump atende aos critérios comportamentais para o transtorno de personalidade antissocial. Até mesmo alguém que não seja clínico pode ver que Trump demonstra um padrão de vida de falha em se conformar com as normas e leis sociais. Mentiras repetidas, desrespeito imprudente pela segurança dos outros, irritabilidade, impulsividade, irresponsabilidade, falta de remorso. Parece em tudo o Jair Bolsonaro daqui. Os dois são um cópia do outro. O nosso aqui, uma cópia mal feita, mas é a mesma coisa. Desrespeito pela segurança dos outros, irritabilidade, é a mesma falta de remorso. Aqui o trecho da carta aberta. Como profissionais de saúde mental, temos o dever ético de falar, e etc, etc. E aí diz que esse transtorno foi identificado pela primeira vez pelo psicólogo alemão Erich Fromm, muito famoso, psicologia social, para explicar a psicologia dos ditadores mais malignos da história. Devido ao seu sadismo, os narcisistas malignos, quem não lembra do Bolsonaro zombando, eles são sádicos. Os narcisistas malignos geralmente sentem alegria ao infligir sofrimento aos outros, pois desconsideram as emoções e o bem-estar das outras pessoas.
especialmente de seus supostos inimigos. Por exemplo, de acordo com relatos de primeira mão, o Trump assistiu à violência que desencadeou o 6 de janeiro, lá, a invasão do Capitólio, por 3 horas. Ele ficou repetindo aquilo durante 3 horas e vendo com alegria, com satisfação, e ficava vendo suas partes favoritas repetidamente. Então, para piorar a situação, o Trump parece estar mostrando, além do problema psicológico, sinais de declínio cognitivo. Isso daí já é uma análise a partir de agora, do Trump de agora, que exigem urgentemente um exame neurológico completo, incluindo uma ressonância magnética e testes neuropsicológicos. Esses sintomas incluem uma diminuição drástica da fluência verbal. Aliás, se vocês repararem, o Trump praticamente fala as mesmas coisas. Ontem mesmo nós comentamos aqui, né, Ana? O que ele escreveu para o Lula tinha escrito antes para quem foi mesmo que ele tinha escrito? Netanyahu. Para o Netanyahu. Ele praticamente repete, ele usa algumas palavras. A mesma construção. Esses sintomas incluem uma diminuição drástica da fluência verbal, o pensamento tangencial, ele foge dos assuntos, vocabulário reduzido, uso excessivo de superlativos, homem grandão, amigão, e palavras de preenchimento, perseveração, confabulação, parafasia semântica, confusão de pessoas, não apenas de nomes, além de apresentar deterioração do julgamento, do controle de impulsos e funcionamento motor. Suspeitamos que os resultados de tal avaliação seriam desqualificantes se isso fosse aplicado a ele. Se, como suspeitamos, Trump tiver um declínio cognitivo de base orgânica, isso só piorará com o passar do tempo, degradando consideravelmente sua capacidade de julgamento, controle de impulso, memória, etc, etc. Isso aqui é a posse do Trump, que é outra coisa que agrava tudo isso. Lá na posse dele estava o maior, bilionários da tecnologia, porque é a aliança do Trump com as Big Techs. O objetivo dos dois é o mesmo. O do Trump, que os Estados Unidos sejam o senhor do mundo, e das Big Techs, que elas sejam liberdade total, sem fronteiras de países. As leis que valem são as leis dos Estados Unidos e as leis da Big Techs, tanto que ele mesmo, nessa carta desaforada para o Brasil agora, ele cita a tal perseguição às Big Techs como um dos motivos. Agora, quem é essa figura abjeta, presidente dos Estados Unidos? Ele está presidente da República porque a justiça dos Estados Unidos foi lenta e ele não foi condenado. Ele tinha 4 processos criminais contra ele. O único que andou foi o menos agravoso, vamos dizer assim, que era sobre um suborno em Nova York, que um pagamento que ele teria feito à ex-atriz pornô Stormy Daniels pouco tempo antes das eleições de 2016. Lá nos Estados Unidos, suborno não é ilegal. O que aconteceu é que ele usou o advogado dele de campanha para pagar, para subornar. Então, isso foi ilegal. Inclusive, este processo ele foi julgado e condenado, mas não chegou a ser aplicada a sentença nele porque ele foi eleito antes. Outro processo esse gravíssimo, que é o 8 de janeiro deles, que foi o 6 de janeiro no Capitólio, eleição de 2020, que o Trump foi um incentivador daquele golpe de Estado lá nos Estados Unidos, igualzinho o Bolsonaro aqui, só que o nosso está sendo julgado, este ano já deve ser condenado, e ele se livrou. Não foi julgado ainda por isso. Outro crime gravíssimo foi nas eleições da Geórgia, quando eles são acusados de conspirar criminalmente para reverter a derrota. Ele lá ficou pedindo que as pessoas aumentassem artificialmente a votação lá, porque lá, se o Estado da Geórgia desse a vitória a ele, ele era eleito, ele perdeu por poucos votos. Também ainda não foi julgado por esse crime gravíssimo. E o outro gravíssimo também é que documentos confidenciais.
Ele acabou a presidência dele, enquanto o presidente era o Biden, só que ele levou para a casa dele, lá em Mar-a-Lago, vários documentos secretos que ele tinha posse como presidente. Acabou a presidência, ele levou para a casa dele, lá em Mar-a-Lago. Esses documentos confidenciais certamente também são acusações que incluem conspiração, retenção de documento, coisa para mais de 20 anos de cadeia lá nos Estados Unidos, e também não foi julgado. O Steve Bannon, que foi o responsável pela primeira eleição do Trump, disse que esta eleição agora, Steve Bannon revela a razão da vitória do Trump, e ela não é nada sexy, segundo ele, porque foi o dinheiro, mais efetivamente o de Elon Musk, o grande responsável pela vitória de Trump, segundo Bannon. Veja bem, ele fez um cheque de 150 milhões de dólares para a campanha, o que não é nada sexy, no momento exato em que precisávamos, disse o Bannon. Ele veio com dinheiro e os profissionais. Para ser franco, foi por isso que vencemos. Agora preste atenção nisso. Todo mundo lembra, né, que o Trump e o Musk estavam assim, né? Ah, que amor! Mas, como eu digo, esses caras não gostam de ninguém. Eles não têm amor a ninguém, não têm empatia por ninguém, nem pelos próprios filhos, por nada, por nada. O Trump sugere deportar o Elon Musk. Teremos que dar uma olhada nisso. Eles começaram a se desentender por causa de tarifas lá do Trump, e ele já está nessa, porque, quem não sabe, o Musk é original da África do Sul. Ele nasceu na África do Sul. Então, aqui está. Trump acusou Musk de hipocrisia e voltou a afirmar que o empresário é altamente dependente de recursos públicos. Veja, o cara que, segundo o próprio Bannon, foi responsável pela eleição do Trump. Aliás, quem não se lembra que o Bolsonaro, o principal responsável pela eleição de Bolsonaro, chama-se Gustavo Bebiano, que montou toda a estrutura e o Bolsonaro jogou ele no lixo. E depois ele teve uma morte suspeitíssima quando disse que ele tinha documentos e coisas reservadas e tal, pum, morreu. Teve um ataque cardíaco. Bom, aqui o Trump falando, talvez o Elon seja o homem que mais recebeu subsídios na história, e é verdade. E sem isso ele provavelmente teria que fechar as portas e voltar para a África do Sul, disse Trump. Acabariam os foguetes, os satélites e os carros elétricos, e o país economizaria uma fortuna. Olha, outro dia ele estava elogiando o Musk como o máximo, e agora já está dizendo que ele não é nada. O presidente dos Estados Unidos voltou a atacar o Elon Musk e não descartou a possibilidade de deportá-lo. Em conversa com jornalistas, ao ser questionado sobre o tema, Trump respondeu, não sei, teremos que dar uma olhada nisso. Ou seja, o camarada que o elegeu, que o ajudou firmemente na eleição, já está sendo jogado às feras. O Elon Musk, de grande empresário, virou aquilo que aqui no Brasil fizeram o Kiko do foguete. Virou o Kiko do foguete, o ridículo, que ele ameaça, inclusive, de deportar para a África do Sul. É isso. Este Donald Trump é uma pessoa doente e que está à frente do país mais poderoso do mundo em termos de armas, o que é um perigo para o planeta. E temos que conviver com isso. Era isto o Fórum Mídias de hoje.